Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que muita gente tem dúvida na construção civil. Ela diz respeito à aplicação de pré-moldados. E o que vem a ser então o pré-moldado? Pré-moldado é algo pré-fabricado fora da construção, né? Fora do ambiente da construção, ou seja, ele é fabricado fora do canteiro de obras e ele é trazido em formado, fabricado e depois ele é trazido para o canteiro de obras para compor uma determinada obra. E isso vem muito ao caso a discussão para que vocês entendam quando e como vocês podem aplicar valores de pré-moldados. Então a gente vai falar sobre algumas dicas, algumas curiosidades, alguns alertas e também chamar a atenção para algumas particularidades que estão ocorrendo. Bom, o primeiro caso é: quando é, Luiz, que a gente vai conseguir utilizar o pré-moldado? O fato, a única forma que você vai conseguir subir as notas, porque esta é uma curiosidade do Cero, é a única forma em uma obra de construção civil por destinação, ou seja, uma obra predial, que você consiga subir notas fiscais de pré-moldados. Não existe outra nota fiscal. Ah, mas tem o concreto. Não vai subir nota. As notas fiscais que serão utilizadas para abatimento de valores, possíveis abatimentos de valores, somente serão as de pré-moldados. Não existe outra nota, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: como é que vocês vão utilizar uma nota de um pré-moldado? Ele tem algumas características. A primeira característica que a obra tem que ter, ela só pode ser exclusivamente em alvenaria, mas não é somente isso. Mas se for uma obra mista ou madeira, já deixou de poder contar com o pré-moldado. Por quê? Porque nem habilita no campo do Cero você contar com as notas fiscais de pré-moldado. Então a primeira característica é ser uma obra em alvenaria. A segunda, que eu acho que também é importante, não tem por que você contar com créditos de pré-moldados se você está numa demolição, por exemplo. Então, se a obra não é em alvenaria e é uma obra de demolição, não tem como contar com os pré-moldados que vocês utilizaram na construção, tá bom? Então, precisamos que uma obra seja em alvenaria e não seja demolição, tá bom? Tem outros detalhes que a gente vai falando ao longo do vídeo aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente deixar de comentar, por favor, façam lá perguntas nos comentários, a gente vai dar um jeito de responder, não tem problema nenhum. O importante é a gente trocar ideias e a gente nunca é detentor de 100% da verdade, 100% do conhecimento, é a troca de conhecimento entre a gente que vai fazer, inclusive, o nosso canal crescer. Agradeço já demais os mais de 300 inscritos no canal aí, que está dando uma força tremenda, vocês não fazem ideia a alegria que eu tô. Mas, complementando toda essa situação, então, temos duas situações básicas: não pode ser obra mista ou madeira e não pode ser também demolição, certo? Então, esse é o primeiro ponto. E, Luiz, como é que eu vou saber que minha obra é mista, madeira ou alvenaria? A gente faz como a gente conversa nos cursos, nos mais de 300 cursos que a gente já conversou com o pessoal. Primeiro você começa pelo contrário. Primeiro você verifica se é uma obra mista, por exemplo. O que tem de característica a obra mista? Paredes externas e estrutura. Isso é o que mais precisa ser prestado atenção. Outras partes não interessam. Precisa conhecer e entender se as paredes externas e a estrutura da construção de madeira ou de alguma outra condição que não deixe ela ser de alvenaria, por exemplo, né?
Então, se as paredes mistas e a estrutura da obra que você está mexendo for exatamente madeira, metal, material pré-fabricado ou pré-moldado, pessoal, temos uma obra mista. E o detalhe mais importante, quando você tem uma obra mista, você não vai contar com os pré-moldados que você utilizou naquela condição, correto? Perfeito? Então é isso aí. Prestem bastante atenção. Ah, mas Luiz, se a obra é de madeira? Básico, é o básico. Madeira, você vai verificar a estrutura da obra e também a condição que foi utilizada ali para as paredes. Então, eu chamo muita atenção de vocês exatamente para isso. Quando você tem uma obra e você não sabe qual é a condição dela, por favor, prestem bastante atenção que o definidor dela será parede externa e estrutura. Se a parede externa for e a estrutura dela forem uma condição diferenciada de pré-moldado, pré-fabricado, drywall, se for iron ou iron, como todo mundo fala, né? Ou seja, se for de ferro, aço, alguma coisa que não se enquadre nesta condição de madeira ou alvenaria na condição, ela é mista. Agora, se ela tem a parede externa e estrutura de formação dela, a estrutura da construção como um todo for em madeira, nós temos uma obra 100% de madeira. Pronto. Se não temos a obra como mista nem como madeira, nós temos a alvenaria. Ou seja, a alvenaria é o concreto que vai ser utilizado ali, a estrutura e tudo mais, caixaria e tudo mais, que vai ser a nossa condição de alvenaria. Que é nessa obra que a gente vai utilizar a possibilidade de abatimento de pré-moldado. Perfeito? Então essa é a primeira parte e é a primeira coisa que eu quero chamar bastante atenção de vocês, porque muita gente não consegue compreender essa parte. Ah, mas não vem ao caso a discussão entre nós, advogados, contadores. Tem uma NR também que fala sobre pré-moldados, o que é e como é formado pré-moldado e pré-fabricado. Tá bom? Outro detalhe bastante importante que nos cursos a gente chama bastante atenção do pessoal: não confundam subir notas de concreto usinado onde é pré-moldado. O concreto usinado não sobe nota. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso, falando só sobre concreto usinado, argamassa, asfáltica e tudo mais. Mas nesse caso de pré-moldado, o concreto usinado não pode ser utilizado, tá bom? Ele não conta. Por que você está dando tanta ênfase a tudo isso, Luiz? Pelo fato de que, a partir do momento que você utilize uma nota fiscal de forma equivocada e você, digamos assim, não alcance o valor que você pretende, a sua obra ela vai ser desqualificada como alvenaria e vai ser qualificada como mista. Ah, mas não tem problema, não tem muita diferença, vai dar de 20% para 15% ali, eu ainda vou ter um desconto. Tudo bem, se você tem essa condição, mas vamos imaginar, vamos criar uma hipótese. Nós estamos acompanhando a regularização de obra de uma empresa, e essa empresa ela vai fazer um laboratório de componentes eletrônicos de última geração, e ela precisa de vários selos de aprovação, e selos de qualidade, e selos de purificação de ar, e tudo, não sei, alguma coisa assim nesse sentido, na nossa hipótese. Desta condição, uma das condições é que o laboratório seja inteiramente de alvenaria. E nós estamos fazendo, e as pessoas utilizam lá a alvenaria e tal, e muitos pré-moldados, porque é um grande galpão, e de repente eles contam com todas as notas fiscais possíveis e imagináveis.
Só que dentro delas tem concreto usinado, tem estrutura, tem lajes, tem tudo e coisas que também não vão poder ser utilizadas. O que a Receita Federal faz? Ela glosa, ela tira essas notas. E aquele percentual mínimo que a gente precisa, que são os 40% do valor do COD, que é o custo da obra por destinação, eles não são atingidos. E automaticamente a gente é requalificado, ou seja, uma obra inteiramente que era para ser em alvenaria, ela acaba sendo mista. E essa obra mista, ela tem um problema muito sério, porque a partir do momento que ela seja mista, ela não se qualifica nas condições de qualidade que aqueles selos necessitariam. Então, eu chamo a atenção de vocês exatamente para isso. Não é simplesmente ter uma requalificação, mas dependendo da utilização que você vai ter, nem sempre vai ser bom. Então, tem uma consequência. Eu gostaria que vocês compreendessem o ambiente em que vocês estão de regularização. Se pode ser, se não tem problema nenhum, se não tem nenhuma condição que vede essa possibilidade de reenquadramento, tudo bem, segue a vida. Se não der, tudo bem, se der, tudo certo. Mas o pré-moldado em si, para a Receita Federal, não existe meio termo. Por exemplo, se as regras que estão contidas na Instrução Normativa 2021 de 2021, especificamente nos artigos que dizem sobre o pré-moldado, eles trazem a informação de que você precisa ter 40% no mínimo do valor do COD daquela obra por destinação, certo? Você tem uma obra por destinação, você tem uma obra predial. Se você tem uma obra predial, você vai conseguir utilizar pré-moldados. Esses pré-moldados, você tem que atingir o mínimo de 40% do custo da obra por destinação. Não é o custo final, é o custo da obra por destinação. Também vamos ter um vídeo bem legal falando sobre estas siglas que nós utilizamos, COD, RMT e tudo mais, tá bom? Créditos também, a gente vai falar sobre tudo isso. Mas neste vídeo a gente está falando somente sobre pré-moldado. Então o COD, custo da obra por destinação, é um custo estimado baseado na metragem da obra e na qualificação por destinação. Custo da obra por destinação. Seria como se você pegasse o VAL daquela destinação vigente à época e multiplicasse pela metragem, guardadas as proporções de equivalência e tudo mais, e segue o baile e você tem um custo geral, digamos assim. É o primeiro custo da obra, é um custo geral. Esse custo geral, você pega e separa 40% dele. Separando 40% dele, é isso que você vai ter de nota, necessidade de nota fiscal de pré-moldado. E reparem, pessoal, eu estou falando num linguajar bem prático, bem fácil para que vocês consigam compreender o mais rápido possível, porque ele é simples. Se você pegar a letra da lei, é toda a complexidade e tudo mais. Aqui é o feijãozinho com arroz para dizer assim: se você não atingir os 40% do COD, que é o custo da obra por destinação, que em tese é a metragem vezes o VAL, guardadas a equivalência, você não tem direito ao abatimento. E o que é esse abatimento, Luiz? 70% da RMT, ou seja, você vai pagar 30%. Só paga 30%. Ah, mas e se eu não atingir 40%, eu pago 47%? Não existe proporcionalidade. Se você recolher em pré-moldados, subir notas que deem no mínimo 40% do valor do COD, que a Receita Federal tem aceita, a nota, né, ela tem aceito de forma, digamos, a não glosar nenhum valor daquilo, tudo bem, passou 40%, você vai ter um descontinho lá na RMT, que é remuneração da mão de obra total da obra de 70%, ou seja, você só vai pagar 30%. E sobre estes 30% é que você vai fazer de maneira genérica, de novo, os 36,8 mais ou menos estimados lá que você vai ter de recolhimento. Lógico que você vai ter que verificar se a obra é desonerada, se é simples nacional e tudo mais, para que esse índice de 36,8 não seja 36,8%. Mas, em regra geral, seria.
Então, como a gente está fazendo de forma direta, então esses seriam os percentuais. Só que mais um detalhe, vamos um pouquinho mais além. Todo mundo já entendeu que precisamos de 40% do COD para que a gente tenha um desconto de 70% da RMT. Perfeito? Perfeito. Só que imaginemos que você tem mais obras, ou seja, é como a gente fala, uma obra múltipla. Tem mais destinações dentro da obra. Por exemplo, como o próprio manual do Cero nos traz, ele traz lá uma piscina e uma casa em alvenaria e alguma coisa assim, você vai utilizar pré-moldados para as duas. Existe uma possibilidade, quando o Cero habilita a utilização de pré-moldados, que você fracione uma única nota ou mais notas em várias frações, ou seja, quantas obras você tiver. Por exemplo, se você tem lá 50% dos pré-moldados daquela nota foram comprados para a casa e os outros 50% para a piscina. Então você vai poder indicar, quando você for subir a nota, quais obras estão envolvidas e qual é o percentual que ela vai ter de consumo daquele pré-moldado. Isso é muito legal. Ou seja, essa parcela da nota ela vai digamos, navegar entre as suas obras conforme você indicar. Não tem problema nenhum. Só que, como a gente está falando sempre, e o canal é destinado a isso, faça um planejamento desta construção para aproveitamento de créditos e tudo mais, para que você não seja pego de surpresa. Digamos assim, você vai fazendo sempre 50-50, 60-40, nos percentuais de nota e de repente você não atinge nenhuma ou você atinge só em uma. Então tem que verificar qual é a condição que você está sendo colocado para aproveitamento dessas notas, porque de repente você tem muita nota, mas não atinge nenhuma delas, em que pese você poderia ter atingido em uma delas e a outra muito menos. Lembrando que ela vai ser desqualificada como alvenaria e vai ser qualificada como mista se você fizer o aproveitamento. Se você não utilizou pré-moldados e não indicar, não tem problema nenhum, continua a tua obra lá que não vai dar em nada. Mas existe a possibilidade de você utilizar estas frações. E essa colocação, eu chamo bastante atenção, por quê? Porque você, em vez de pagar, por exemplo, nós temos um total lá ficticiamente, um custo da obra por destinação de R$500 mil. Você tem que ter pelo menos 40% desse valor em valores de notas fiscais de pré-moldados, correto? Perfeito. Estes valores de pré-moldados vão te dar direito a uma redução de 70% da sua RMT. Imaginemos que a nossa RMT tenha dado de um valor de 500 mil de COD e 100 mil de RMT. Então, em vez de você calcular 36,8 de 100 mil, você vai calcular 36,8 genericamente de 30 mil. Viu como é legal? É bacana pra caramba isso daí, e é muito legal que vocês consigam aproveitar sabiamente essas notas fiscais. Lembrando, concreto usinado não é pré-moldado, não tem como subir nota. E já digo para vocês, o concreto usinado é valor estimado, ou seja, vocês não vão informar para a Receita Federal que você, eu gastei 100 mil reais em concreto usinado. Não, ele é percentual estimado, guardem as notas. Um outro detalhe bastante importante, se você tem uma obra mista, já aproveitando o próprio vídeo, se você tem uma obra mista ou uma obra em madeira, guarde as notas fiscais da utilização desta estrutura, porque a Receita Federal vai precisar saber qual é o valor que você utilizou e ela vai fazer a prova. Ou seja, não esqueça, a Receita Federal tem 5 anos para pedir que você esclareça alguma coisa. E acredite, não é coisa ruim não, de repente ser chamado pela Receita Federal. É muito legal porque você tem o direito e tem o dever também de comprovar tudo aquilo que você argumentou, que lá no passado com a DISO era só juntar nota e amostragem, agora é algo bem mais complexo, porque você sobe automaticamente, os auditores já estão cruzando informações sobre tudo isso. Tá bom?
Então fica a dica sobre hoje. A gente falou sobre pré-moldado, sobre destinação, os descontos do pré-moldado. Fizemos um complemento também sobre concreto usinado aí. Espero que tenham gostado, espero muito que seja útil para vocês essa informação. E também não esqueçam de curtir, compartilhar nosso vídeo aí, dar uma força para o nosso canal aí, que ele está crescendo. A gente vai informações, eu digo que elas ultrapassam a relevância pelo fato de que nós temos a lei, nós temos o manual e mesmo assim existe uma complexidade no entendimento de tudo isso, tá bom? Então fiquem à vontade para perguntar, para sugerir mais assuntos no nosso canal e a gente vai complementando aí essa nossa playlist de regularização de obra de construção civil, tá bom? Então, são informações pertinentes, bastante relevantes. Eu acredito muito que isso vai fortalecer o entendimento de vocês. Futuramente a gente vai entrar com cursos que vocês precisem e tudo mais, mas isso é mais para frente ainda. Tem muita informação que a gente vai fazer vídeos curtos para que vocês entendam, tá bom? Não esqueça de curtir, compartilhar aí, deixe seu comentário, dá uma força para o nosso canal aí, que a gente está tentando ajudar ao máximo as pessoas aí, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.